Oi, pessoal, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula, né? Hoje a gente vai estar falando sobre o gerenciamento de endereços IPs. Nas aulas passadas, a gente já discutiu algumas coisas interessantes, como a base do funcionamento do protocolo SNMP, que a gente viu que é a base das gerências de redes. Outra coisa que a gente viu na aula anterior foi a questão da importância dos logs para você ter um armazenamento de todas as alterações que acontecem dentro dos seus dispositivos, dentro dos servidores. E hoje a gente vai falar sobre gerenciamento de endereços IPs. Ah, mas por que eu vou querer gerenciar a minha rede? Esse por que eu vou querer gerenciar os meus endereçamentos IPs? Essa que é a ideia. Hoje que eu vou tentar ilustrar para vocês qual que é a importância de utilizar as ferramentas para esses tipos de gerenciamento, né? Uma pergunta, né, que já é de conhecimento de todos, né? Que tipos de problemas que a gente pode ter, que pode acontecer numa rede, né? Quais seriam esses problemas, né? Provavelmente, né, para o usuário, um problema limita-se à queda da internet, né, ou à queda de um determinado serviço que ele utiliza constantemente. Mas para quem é o administrador da rede, para quem cuida da infraestrutura, normalmente esses problemas são ocasionados por falhas de equipamento, problemas de segurança e outros gargalos de sistemas, né? Esses gargalos de sistemas a gente vai basicamente aí reduzir aos problemas de armazenamento, que pode ser memória, HD, para um caso de sistema de arquivos, e largura de banda, né? Quando você tem um usuário, por exemplo, linkando com um problema de segurança, que está tendo um problema com o vírus e esse usuário está consumindo toda a largura de banda ali da rede, parte significativa dessa largura de banda disponível dentro de uma empresa. Enfim, mas o que é importante quando a gente está falando de problemas? Fica muito complicado você resolver um problema se você não tem um conhecimento sobre isso aqui, ó, a baseline da sua rede. O que é isso? É conhecer os padrões da sua rede, é conhecer o comportamento da sua rede, né? É conhecer quais as formas de operação de cada um dos equipamentos, como eles são distribuídos, né? Quais são as limitações desses equipamentos. Por exemplo, a variável temperatura que eu sempre cito aqui quando a gente está utilizando o protocolo do SNMP, saber quais são os parâmetros que é permitido pelo fabricante para aquele determinado dispositivo trabalhar e operar, tá certo? Aí, dentro desse sentido do baseline, né, a gente tem também a questão da coerência dos logs, né, que a gente também analisou isso e viu a importância dos logs terem sincronismo NTP, que você consegue linkar, né, todos os dados, né, com a relativa hora exata, com exatidão de tempo, né, quando é notificado um caso e quando está registrado no seu servidor. Por isso você tem que ter sincronismo entre os relógios, né? E dentro dessa baseline entra o assunto da nossa aula de hoje, né? Por quê? Sem o conhecimento prévio, fica muito difícil diagnosticar um determinado problema. Então, tipo assim, o que a gente precisa ter uma baseline eficiente, né? O que a gente precisa, quais os cuidados que a gente precisa ter para se criar essa base de conhecimentos, né? O primeiro fato é documentar cada um dos problemas que são relatados na rede. A gente tem sistemas que cuidam disso aí, vocês devem ter visto nos sistemas de gestão de TI, que cuidam desse armazenamento de problemas e as soluções dadas a esses problemas, né? Quando você tem uma equipe maior, você ter a divisão efetiva de cada funcionalidade para cada uma da equipe, você tem uma base de conhecimento, ou seja, aquela documentação que você gerou, aqueles problemas, o manual, tudo do equipamento, você ter essa base de equipamento, de conhecimento, vai facilitar os seus problemas e, principalmente, identificar problemas recorrentes, porque os problemas, quando eles se tornam recorrentes, por exemplo, você tem lá o seu firewall trabalhando no gargalo, consumindo 97% de memória. Talvez a todo momento você tendo um alerta desse tipo, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que programar, por exemplo, a expansão, né, colocando mais pentes de memória, se o servidor suportar, ou futuramente providenciar uma troca desse dispositivo. Então, essa baseline, ela é muito importante.
E o que tem a ver, então, com o assunto da aula de hoje, né, que é gerenciamento das distribuições IPs? É porque em redes muito grandes, quando você tem vários IPs distribuídos, você precisa ter, como se fosse uma agenda de celular, né, os IPs que são distribuídos para cada uma das máquinas. Então, por exemplo, se você tiver um alerta lá de problema de segurança em um determinado IP, se você tiver um problema de um tráfego muito alto em determinado IP, você precisa saber com exatidão qual máquina que é, né? Quem está gerando aquele tráfego excessivo, porque isso já facilita o seu trabalho. Então, para isso, né, a gente tem as ferramentas que são trabalhadas para gerenciamento desses endereços IPs. Ah, mas se eu tiver uma planilhinha de Excel com o nome do host, o nome do usuário, o endereço IP que foi atribuído, resolve o meu problema? Sim, resolve. Mas a gente, como está trabalhando em sistemas de informação, o ideal é que a gente utilize as ferramentas já disponíveis aí no mercado, né? E, além disso, essas ferramentas, elas vão gerar para a gente alguns benefícios, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, nas questões de configurações, tá certo? E outra vantagem também, quando você tem o gerenciamento, é evitar a duplicidade de endereçamentos IPs, uma vez que a gente sabe que o endereçamento IP dentro de uma rede, ele deve ser único, né? Então, isso é muito importante para a gente ter um sistema de gerenciamento dessas distribuições de endereços IPs. Entre essas ferramentas, né, que o IPAN significa Managed Address IP, né, ou o gerenciamento de endereços IPs, né, a gente tem o IP-Plan, que até pouco tempo atrás era muito bem aceito, né, pela comunidade técnica, né, a comunidade acadêmica utilizava também, né, e ele foi criado lá em 2001, né, e tinha alguns suportes para a configuração de DNS e DHCP. Lembrando, DNS são os servidores de domínio, né, que fazem as traduções de IPs por nomes. O DHCP são aqueles que atribuem faixas de endereços automaticamente. Então, ele tem essa funcionalidade. Já tinha um suporte IPv6. O problema dele é que a última atualização dele foi em 2010. Então, já começa a ser inviável por esse sentido. Em compensação, a gente tem o PHP IPAN, que ele, além das outras funcionalidades que eram implementadas no IP-Plan, ele também tem um suporte a VLANs, né? Lembrando que as VLANs é muito usual dentro das redes locais, principalmente em suítes, em suítes, né? Que você tem lá vários domínios de redes, né? Separados lá, por exemplo, uma rede administrativa, uma rede gerencial, uma rede de financeira, uma rede de estudantes com a rede de professores, por exemplo, tem que ser separadas, né? Então, você usa essas VLANs, né, as redes virtuais, para tentar, né, minimizar impactos de segurança, né, problemas de segurança. E ele tem uma vantagem que ele tem uma interface bem amigável, tá? Então, além dele, existem outros dois, né, que a gente vai fazer, inclusive, até uma prática com eles, né, que são o NetDot e o GestureIP, que além dessas funcionalidades que a gente destacou, né, não são tão amigáveis as interfaces, não, mas ele consegue utilizar o SNMP, ele consegue, através do SNMP, descobrir todos os nós da rede, né, que isso é interessante também, uma vez que você talvez não tenha conhecimento, você foi contratado hoje por uma empresa, você não tem conhecimento daquela topologia, então o primeiro passo que você tem é instalar um desses softwares para você ter um conhecimento geral da topologia da rede, né? Então, é uma boa sugestão. E ele tem geração de scripts para ferramentas de gerenciamento SNMP, por exemplo, o Nagios, o CACT, entre outras, né? Tanto o Nagios quanto o CACT a gente vai estudar um pouquinho mais para frente quando a gente estiver falando sobre as ferramentas de gerenciamento SNMP. Mas, então, qual que é a importância, então, do IPPAN? Sendo bem rápido e sucinto aqui, né? A importância é que você tenha o controle da distribuição dos endereços IPs dentro da rede local. Não faz muito sentido para redes pequenas, mas a partir do momento que você tem uma rede um pouco maior, né, você tem que ter esse gerenciamento para saber efetivamente quais são as máquinas que estão gerando problema, quais são as máquinas que são fonte de logs, quais são as máquinas que estão tendo um consumo de internet um pouco mais elevado, né, para diagnosticar
principalmente para diagnosticar problemas, né, e para também você ter uma medida preventiva em relação a determinados tipos de ataques de problemas de segurança. Mais ou menos essa a ideia do IPPAN. Eu vou deixar disponível para vocês também um vídeo, tá, onde eu mostro para vocês a instalação de uma dessas ferramentas, para vocês praticarem aí, tá ok? Muito obrigado, pessoal.